Fala pessoal, aqui é o Talion do canal Estudante de Concurso. Mais uma vez, vamos fazer uma questão aqui onde temos como objetivo realizar essa questão referida como fácil, só que com ela, apesar de ser dita fácil, quando comparada a outras questões do mesmo nível, do mesmo perfil, ela serve para que a gente possa revisar o conteúdo e explicar o conteúdo. Então, de maneira bem breve, vamos prosseguir aqui com a explicação. Primeiramente, lendo a questão, leia a descrição abaixo e assinale a alternativa que preenche a lacuna correta. A camada tananã, do modelo OSI tem a função básica de aceitar dados da camada de cima dela, dividi-los em unidades menores, caso necessário, e repassar estas unidades à camada de rede, e assegurar que todos os fragmentos chegarão corretamente à outra extremidade. Inicialmente, qual é a dúvida da questão? Entender, se você nunca tiver visto antes, entender que diacho é essa camada aqui, né? Que é isso. Outra coisa é modelo OSI. De maneira bem sucinta, entendamos o modelo OSI como sendo uma padronização. É um conceito, não é um protocolo, é um conceito, é uma ideia conceitual. O que é o conceito? Algo que está no sentido subjetivo. Dito isso, ela é um conceito. Existem outros que são mais aplicáveis na prática, que são, por exemplo, o modelo TCP/IP. É um ótimo exemplo de onde o OSI é o modelo ideal e a prática não deu para formar ali, algumas partes não são tão separadas, aí a pessoa se vê obrigado a compactar essas camadas, mas focando agora no modelo OSI. À medida que houver necessidade, a gente vê os outros modelos. Então, basicamente, imaginemos assim: temos um computador A e queremos que a informação chegue no computador B. Ou temos um celular A e queremos que a informação chegue no B, que seja. A informação tem que chegar. Para isso, os estudiosos criaram uma coisa chamada modelo OSI. E esse modelo OSI foi dividido em 7 camadas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onde cada camada tem o seu papel no que se refere fazer a informação chegar. É um trabalho em conjunto para que no final toda a internet funcione, toda a comunicação seja possível. Dito isso, cada número desse 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tem um nome, onde o 7 é a camada de aplicação, e a camada de aplicação tem uma função importante, que é o quê? Mostrar para o usuário as coisas, pode dizer assim de maneira bem rústica. Quando você abre o computador, aparece lá as coisas que aparecem para você, o layout, as coisas, você abre o e-mail ali, aparece. Quando você está fazendo ali a transferência de arquivo, aí você vê o arquivo ali sendo carregado, tudo isso. Essa interface com o usuário é obrigação da camada de aplicação, que é o mais alto nível, e é dividido em outros níveis, que a gente vai falar daqui a pouco, de forma que você concorda comigo que a informação, quando chega a você, já chega muito bonitinha, é o que se chama de alto nível. Já chega entendível, não chega na forma 001. Mas quando a gente está aqui na camada física, que é o nome dessa camada primeira aqui, a camada mais baixa, por isso que de baixo nível, aqui a gente trabalha com binários, 001, assim vai, 10001, 001, enfim. E então, em todo esse processo de fazer a informação decair, para que isso acontecesse, houve a necessidade de separar em sete camadas, que foi a camada da aplicação, que é como eu falei, é aquela camada responsável por fazer que a informação chegue ao usuário, se torne legível. Aí tem a camada da apresentação,
Qual a obrigação da camada de apresentação? Ela descriptografa. As informações vão chegar criptografadas, porque nosso objetivo também é a segurança. Então as informações vão chegar criptografadas ali de uma forma mais complexa, e a camada de apresentação tem essa missão de descriptografar. Cada camada que está acima pode fazer a de baixo, mas imagina um chefe. Um chefe pode fazer a função, poder de possibilidade. O chefe pode fazer a função do subordinado? Pode, mas se o chefe ficar fazendo as funções do subordinado, acaba que ele vai se tornar ele vai adquirir para si obrigações mais do que o necessário. Então, entenda que cada camada da aplicação ela pode fazer a tarefa do de baixo, mas entenda a obrigação principal dela. Se necessário for, ela faz a de baixo, mas entenda a obrigação de cada camada. Dito isso, a aplicação a gente já falou, interface com o usuário, a apresentação é a descriptografia, estou falando as palavras-chave. Aí quando a gente chega aqui na camada de sessão, o nome meio que já está falando. A sessão é como aquele que fala, tá havendo uma comunicação, é o responsável por garantir que a comunicação esteja funcionando, é o mediador. Tem duas pessoas querendo conversar, tem dois computadores querendo conversar. Você concorda comigo? Poxa, que há um mediador ali. Se o computador A quer conversar com o computador B, tem que ter um intermediário que faça a informação chegar. Então pronto. Essa é a função, quem organiza quem fala. Aí abaixo dela tem a camada do transporte, que é a camada 4. Isso aqui, por si só, já é questão. Já pode ser feito várias questões só com essa pequena explicação, eu nem terminei. Só nisso aqui já tem várias explicações, que é perguntar o que é a camada da aplicação, qual o número dele, quem vem depois dele, quem vem antes dele. Então, voltando aqui, qual é a função da camada de transporte? Algumas vezes os dados são muito grandes para ser transportado tudo de uma vez. Então a camada de transporte, ele meio que fragmenta, ele pega essas informações e segmenta elas, ele corta elas, para que ele vai transferindo essas informações aos poucos, todas, mas aos poucos. Ele pega, mas para cortar, ele vai lá e estou usando meio que umas palavras bem alto nível, bem grotescas, e ele enumera cada uma dessas informações para que quando chegue no destino final, lá no destino realmente final, poxa, é mais fácil você remontar as informações quando você tem a ordem dela. Tipo, essa aqui é a informação 3. Então ela não é o começo. Cadê a 2? Tá aqui a 2. Cadê a 1? Tá aqui a 1. Poxa, cadê a 5? Tá aqui. Aí vai montando. Então, a camada de transporte tem essa função de fragmentar a informação e enviar para a camada de baixo, que é a camada de rede. Percebe que a informação está saindo daqui, aí ela está ficando de mais baixo nível, e assim vai ficar descendo. Mas o desejo dela final é que quando ela chegar, vai chegar na camada de rede, a informação já vai estar fragmentada. Explico já como é que funciona a camada de rede, que é a camada número 3. Quando chegar aqui, porque a informação vai descendo, vai passar por um processo intermediário e vai chegar aqui, no computador B. Aí vai subindo, e quando chegar aqui, no transporte na camada de transporte do destino, é aqui que ela vai ser montada. Então, entendido aqui como é que funciona a camada de transporte, né? Com essa sua funçãozinha de fazer com que a informação seja segmentada para que ela caiba dentro dos pacotes e possa ser transportada, e depois ela é responsável por montar novamente a informação que ela quebrou. Nada mais justo que aquilo que quem quebrou a informação, ele também seja responsável por juntar as informações, né? E essa camada 3, disparado, é a camada mais cobrada. Quando a gente fala de
Modelo OS. Qual é a função da camada 3? Pessoal, meu objetivo é fazer com que a informação chegue no computador B. Nem sempre o computador B vai estar do lado, como é esse exemplo. E tem vezes que vai ter, por exemplo, o computador Bzinho, o computador Czinho, o Bzinho, Czinho. Como assim? A informação, ela, quando chega aqui na camada de rede, ela estuda o caminho que vai fazer. Uma pessoa, quando quer ir para um destino, se ela não conhece o caminho, ela vai lá, abre o mapa e vê qual caminho ela vai fazer, qual bairro ela vai, qual ponto de referência. É mais ou menos isso que a camada de rede faz. Ela é a parte responsável pelos endereços IP. Ela vai procurar o melhor caminho. Aí ela vai achar lá, poxa, eu tenho que passar por aquele roteador A, do roteador A eu vou para um roteador B e olha, esses roteadores não necessariamente têm relação entre si. São roteadores que estão espalhados no mundo. E ainda assim eles vão servir como checkpoints, eles vão servir como intermediários. Imaginando agora de novo a analogia que eu fiz, é tipo assim, você quer ir da sua cidade até a cidade vizinha. Poxa, dependendo se a viagem for muito longa, você vai parar no meio do caminho. Se você estiver fazendo a viagem pela primeira vez, você vai parar em algum canto, em alguém, vai pedir informação. É mais ou menos isso que está acontecendo na camada de rede. Ele vai chegar no roteador Azinho, está vindo de Azão, ele vai parar no roteador Azinho, ou seja, no computador do meio do caminho. O Azinho está no caminho para o Bzão, ele está no caminho, mas ele não é o destino final, ele é um intermediário. Aí quando chega ali no IP destinado neste IP aqui, ele pega informação, poxa, para onde eu tenho que ir agora? Aí ele, poxa, não vou chegar no meu destino final ainda, mas eu vou em direção a Bzinho, e lá no IP Bzinho eu consigo informação como eu posso chegar. Aí chega em Bzinho, poxa, ainda não cheguei à informação final, mas eu sei que é para cá. Aí ele chega aqui no roteador Czinho. Até que o roteador, o Czinho vai lá e fala, ah não, o Bzão, sei sim onde é que fica. É aqui. Pronto. Aí aqui é o caminho que tem que ser percorrido. E quem vai dizendo, novamente falando por redundância mesmo, quem vai dizer, quem vai ser o responsável por montar o melhor caminho a ser construído é a camada de rede. Então, dito como funciona a rede, bora lá. Até o presente momento, da camada 7 até a rede, tudo o que aconteceu é o que se chama do nível lógico. O que seria o nível lógico? É o nível mais conceitual, é um nível, assim, não é a palavra certa, mas eu vou usar o termo esotérico. É algo que não há tanto tato envolvido. É algo que funciona mais a nível de programação. O hardware não entra aqui com força, que é a nível lógico. Quando chega agora na segunda camada, nós chegamos aqui na camada de enlace, que é o nome que é dado à segunda camada. Enlace. Aqui é a primeira vez que temos algo físico, algo real, que é o seguinte. Vocês se lembram que a camada de rede é a responsável por procurar o endereço IP, certo? Agora, chegou a informação no enlace. Chegou aqui realmente, poxa, 10. O que acontece a partir deste presente momento? Eu vou verificar o endereço MAC. O IP é o roteador. Vou usar como exemplo da casa, que é algo mais intuitivo. O IP é o roteador da casa.
Só que o mesmo roteador, ele transmite internet para vários aparelhos, para o seu celular, para o seu notebook, dependendo. Se você tiver alguma... É o que se chama de internet das coisas. Se você tiver, por exemplo, uma televisão conectada à internet, uma geladeira conectada à internet, o mesmo roteador está transmitindo internet para todos. A informação chegou no roteador de destino. Ou então a informação está descendo o nível. Ela estava em alto nível do computador, agora eu estou chegando... eu quero quebrar esse alto nível e deixar ela mais baixo nível possível. Então, ela vai chegar agora no nível enlace. E o enlace é justamente isso que eu falei do endereço dos instrumentos. O computador tem um endereço MAC, seu celular tem outro endereço MAC. Esses dispositivos, eles têm um endereço MAC. É como... Vou usar, tipo assim, uma analogia novamente. Falando de internet, a gente acaba usando muita analogia para se tornar algo palpável para a gente. O IP é como se fosse o pai ou a mãe, e o pai ou a mãe tem vários filhos. Então, o endereço MAC é o nome do filho. Quando chega no IP, poxa, o pai vai entregar a um dos filhos. E os filhos têm um nome, cada filho tem um nome diferente. E ali vai o endereço MAC. Pronto. Qual é a importância desse MAC? Além de, deixei bem claro aqui, é o momento que chegou na camada física, não estamos mais falando de algo lógico. Existe uma camada física, mas agora existe a camada física. Existe também e existe o endereço físico. São coisas diferentes. A camada física, que é a camada de baixo, é mais um nível mais baixo ainda. E o enlace é quando chega na unidade física, quando chega na estrutura física da coisa, é quando começa a se concretizar as coisas. Dito isso, perfeito. Ele é responsável, como deixei bem claro aqui, pela identificação. Dependendo, se alguma das camadas acima estiverem errada alguma coisa, ele identifica esse erro e reenvia de volta para dizendo, ó, recebi, isso aqui está errado. Recebi esse quadro e esse quadro está errado. A gente vai entender daqui a pouco que cada uma dessas camadas tem um nome certo para a informação. Como eu estou usando aqui o termo quadro. Quando é a camada de enlace, ela trabalha com quadros, informações bem fragmentadazinhas. E ela vai lá e fragmenta mais ainda, e ela vai lá e transforma em física, em bit. Aí quando chega em bit, quem abraça agora é a camada física. Então bora lá, enumerando. A camada de enlace é responsável por identificar na analogia que a gente falou, o filho, de quem é que vai receber a informação vinda do IP, dentro da mesma rede, ali dentro da mesma rede, dentro do mesmo roteador, quem vai receber a informação. Ela é responsável por trabalhar com quadro, ela encapsula os pacotes em quadros. Aí ela é responsável também por fragmentar a informação ainda mais para dar para a camada física. E ela também é responsável por detecção de erro. Quando o erro acontece nas camadas superiores, ela vai lá, observa assim, ou então até quando ela recebe da camada física, ela identifica o erro e ela dependendo, ela corrige, dependendo, ela manda voltar. Então é isso. E finalmente, quando a gente chega na camada física, eu acho que se torna mais fácil de entender que se trata ali dos endereços, não é dentro dos endereços, na verdade são dos bits. Dos bits, os códigos em si. Então, agora tentando transformar de uma maneira bem menos poluída e bem mais clara, explicando agora de forma mais sucinta, basicamente a informação está aqui na camada de aplicação, ela desce, passando por todas as camadas do modelo OSI, até ela procura
intermediários até chegar no destino final. Quando ela chega nos intermediários, ela fica somente até a terceira camada, que é a camada de rede. Aí ela, se for destino final, ela continua a subir. Se não for, ela vai para o próximo, que foi a analogia que a gente usou aqui de uma viagem. Quando ela chega no próximo, que é o destino final, aí quando ela vê que, poxa, finalmente chegamos, ela chega ali na camada física. Ela chega ali na camada física, ou seja, chega em bit. Aí depois ela é reorganizada para enlace. Aí, poxa, chegou, ou seja, agora aquele código está na camada física, chegou agora no enlace. Enlace é o dispositivo. Aí, poxa, foi enviado agora para aquele IP. Olha ali para a internet, que aí quando fala IP, a gente está falando da rede. Aí quando chega ali na rede, eu vou querer, se a informação está toda fragmentada, eu vou querer agora organizar ela, que é a camada de transporte. Aí chega ali na camada de sessão, que garante que está tendo ali uma comunicação com outro computador. Descriptografo a informação que a camada de transporte organizou. Agora quem descriptografou foi a camada de apresentação. E por fim, chegou aqui a aplicação, que é o destino. Pessoal, eu tenho noção clara que do jeito que eu expliquei aqui, parece até que ficou muito confuso, muito esotérico, algo de outro mundo. Mas o que acontece? À medida que você for fazendo questão, você vai entendendo melhor. Tá certo? Então, ótimo. Tem um quadro. Isso tudo que eu falei foi tentando explicar o funcionamento na prática. Tem um quadro que explica... Não é nem que explica, eu vou dizer assim, um quadro que é importante decorar, que é... Poxa, algumas pessoas vão dizer, não decora, aprende. Cara, use a estratégia necessária para passar. Sou fã número 1 da estratégia aprenda. Mas se necessário for, enquanto você não aprende, decora. Depois que você decora, aprender se torna tão mais fácil. Então eu vou colocar aqui para vocês um quadro para facilitar um pouco de vocês entenderem o que é que eu tenho que decorar disso tudo que você falou. Eu falei um bocado de coisa, espero ter, ainda que de forma sutil, facilitado um pouco mais o entendimento para vocês, e é no fazer das questões que vocês vão entender que tudo que eu falei, na verdade, é o que é cobrado nas questões. E aquilo que eu não falei é porque eu não quis complicar mais ainda. Mas à medida que a gente for fazendo as questões, a gente vai completando as lacunas que ficaram a desejar. Mas o grosso é isso. Com isso aqui a gente consegue realizar, sei lá, uns 70% das questões. Então segue a tabela para decorar. Pronto, aqui segue. Vamos agora para a questão. Essa aqui foi uma questão para um concurso de engenheiro da aeronáutica. Enfim, continuamos. Aqui ele fala da camada do modelo OSI, que tem a função básica de aceitar dados vindo da camada de cima. Aí é como se fosse assim. Imaginemos aquelas tabelas que eu estava desenhando. Acabou que não deu muito... Pronto. Foi na tentativa de fazer algo parecido com isso aqui. A informação começa aqui no nível de aplicação. E pode ir descendo, ou dependendo, se chegar ao destino, ela vai subindo. Certo? Então, bora lá. A camada do modelo OSI, que tem a função básica de aceitar os dados da camada de cima,
poxa, a gente já sabe que não pode ser a aplicação. Afinal, tem que receber algo de cima. O que é que está acima da camada de aplicação? Nada. A gente olha se tem... Poxa, nem a aplicação tem aqui. Continuemos. E dividi-las em unidades menores. Poxa, a apresentação não divide em unidades menores. Nem a seção. O transporte, sim. Rede. A função da rede está mais para identificar, achar o caminho do que dividir em tamanhos menores. Mas ela ainda fragmenta, mas vou dizer que não. A de enlace pode ser e a física com certeza não, já está pequena, vai reduzir menor que o bit. Então, pronto, aí sobrou transporte e enlace de dados. Continuemos. Dividi-las em unidades menores, caso necessário, e repassar estas unidades à camada de rede. Aí eu vou repassar essas informações, esses fragmentos, para a camada de rede. Meu objetivo é fazer que os pacotes menores cheguem aqui. Opa! A camada de rede e assegurar que todos os fragmentos chegarão corretamente à outra extremidade. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que o responsável por desfragmentar a informação é responsável por montar? Então, assim como o transporte quebra a informação, no final ele tem que assegurar que todos os fragmentos cheguem corretamente à outra extremidade. Se ele observar que a informação não chegou completa, ele vai ter os devidos protocolos que poderá ser usado para corrigir isso. Olha lá e fala, ô pessoal, envia novamente aquele pacote lá que está faltando. Então é mais ou menos assim. Então, poxa, a gente já elimina essa também. Por isso que a resposta é item B. De maneira já bem sucinta aqui, para tentar falar só um pouquinho da camada de transporte, já que foi o que foi cobrado nessa questão, poder especificar um pouquinho mais só, camada de transporte. O que seria a camada de transporte? Daqui a pouco eu acompanho com vocês a leitura disso aqui. Mas, aprofundando um pouquinho mais só. Quando a gente está falando aqui, tem dois protocolos. Eu dei essa pausa para aprofundar um pouquinho mais, porque é cobrado e não é difícil entender. Existe o protocolo TCP e o protocolo UDP. Dependendo da informação, imagine uma conversa de zap. Você quer que a informação chegue completa ao destino. Então, para garantir que não haja perda nenhuma na comunicação, aplica-se o protocolo TCP. O que é que ele faz? Ele é um protocolo confiável. Ele é orientado ao... Essa palavra é chave. Orientado à conexão. Orientado à conexão. O que isso quer dizer? Ele se preocupa com a conexão, ele quer saber se a conexão está boa. Ele tem a preocupação que a informação que foi enviada chegue completamente. Poxa, se existe ele que é responsável para garantir que a informação chegue completamente, o que é que entende? Que ele é um protocolo mais robusto, que ele é um protocolo mais demorado. Existe também esse UDP. Entre nós, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, você quer assistir o vídeo, você não está preocupado. É uma medida de conforto, mas você não está preocupado se a qualidade cai um pouco. Quem enviou, quem fez o upload do vídeo, fez em alta qualidade, está ótimo lá. Mas você, poxa, dependendo se a sua internet estiver travando, você vai abrir mão de certas informações, de qualidade, de alguns pixels, para você abre mão
da qualidade, você quer assistir o conteúdo, a maior parte da informação vai chegar, mas algumas das informações irão ficar perdidas no meio do caminho. E, e não vai prejudicar a comunicação, não vai prejudicar ali de forma significativa. Assim como quando você está jogando. Muitas das vezes, um sistema do jogo mesmo é o quê? Colocar um pouco de lag, ou seja, a informação não chegou completamente. Essas ferramentas, esse acontecer, o acontecer disso, nada mais é do que a camada de transporte aceitando as informações, ainda que completa. O objetivo dela é funcionar. Ah, mas vai perder informação no caminho. Tá funcionando? Ótimo. Então, deixa rolar. Então é isso. Esse aqui é um protocolo não orientado à comunicação. Ele não é confiável. Ele é mais rápido e mais simples. Mais baixa confiança. Porque ele aceita perder comunicação no meio do caminho. Então você não ia usar um protocolo que aceita perder informação para enviar mensagem, por exemplo. Enfim, pessoal. Agora, só arrematando, eu prometi que eu ia explicar um pouquinho mais de calma. É isso aqui. Eu comentei por cima, em algum momento dessa aula aqui, que cada camada trabalha com a informação de uma certa forma. Quando a gente está falando de alto nível, a gente trabalha com dados. Aí a gente baixa o nível aqui, né, da aplicação, vai para a apresentação, mantém-se dados. Quando a gente está falando, a apresentação, quando ela está fazendo o trânsito dessa informação, ela está fazendo o trânsito de dados. Da mesma forma a sessão trabalha com dados. Quando a gente chega na camada de transporte, é o seguinte, a gente trabalha com segmentação ou com datagrama. Então, na camada de transporte, quando a gente está falando de segmentos, a gente está falando de protocolo TCP. Se em algum momento falar segmento durante a questão, entenda que o protocolo que está sendo aplicado é o TCP. Se a questão falar datagrama, entenda que o protocolo que está sendo aplicado é o DP. O TCP orientado à conexão. O DP mais rápido, mais simples, menos confiável. Certo? O que mais? Quando a gente está falando agora da camada de rede, o termo que vai ser usado são pacotes. Falou em camada de rede, a camada de rede fez algum trânsito, pacote. Saiu da camada de rede e foi para a camada de enlace, quadros. Chegando na camada física, bits. Esses PDU podem servir como pegadinha, dependendo da banca, podem servir como questão de fé e fato, simples assim, e podem servir para fazer você servir de ajuda. Se você souber isso aqui, você consegue entender. Poxa, falou de dados? Necessariamente está falando de um dos três. Se ele perguntar quem é responsável por trabalhar com criptografia, quando falamos do modelo OSI, aí você está em dúvida se é aplicação, se é sessão, se é rede, enlace ou apresentação. Aí, poxa, você consegue já saber, poxa, você está falando dados, apresentação, você pode ficar em dúvida entre duas, mas já elimina uma, entre outras. Se falar de quadro, aí você tiver em dúvida, poxa, qual é a seção, qual é a camada responsável por fragmentar os quadros? Aí, poxa, você vai olhar. Aí tem lá nos itens aplicação, apresentação, seção, transporte, enlace. Quem é que trabalha com quadro? Enlace.
Então, responsável por fragmentar os quadros é a camada de enlace. Mais ou menos isso. E aqui é uma forma de resumo ali, usando analogias aqui, que é a apresentação. É como se fosse você falando com outra pessoa, é a ideia mais alto nível possível, é o abrir a interface com o usuário. Aí tem aqui a apresentação, aplicação, não sei se eu falei apresentação, aplicação, enfim. Agora a apresentação. Se a gente for usar como analogia a comunicação entre duas pessoas, a apresentação é uma pessoa falando um idioma e tendo um tradutor. A apresentação é justamente a parte responsável por descriptografar ou por criptografar. Aí tem a sessão. Se fosse duas pessoas falando, duas pessoas bastante importantes ali falando, dependendo, a necessidade do mediador, não é isso? Quem organiza, quem vai falar, se for um debate, quem é que fala primeiro? É o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da Rússia, é o presidente da China? É necessário alguém intermediando ali. Então, é a sessão, trabalha com dados. O transporte, eu acho que foi o que a gente melhor falou. Foi o que eu falei também outrora, que é como se fosse o responsável por quebrar a informação. Então, é como se fosse uma tesoura. Ele corta a mensagem em pequenas partes, ele manda a mensagem fragmentada, segmentada, para que a informação possa caber como um pacote. Se ele manda a informação o dia inteiro, não vai caber na forma de pacote da camada de baixo. Tudo que ele faz é preparar para a camada de baixo continuarem a realizar o trabalho. Então ele faz essa missão. E depois, quando ele receber, ele vai lá e vai juntar as informações. E a camada de rede, pacote. A palavra-chave é IP, roteador. É o responsável por procurar o direcionamento, o caminho que vai seguir. O enlace, como já falei, a embalagem MAC é o filho do roteador, é o dispositivo em si, é o responsável por dizer, poxa, o que chegou a mim está quebrado. E a camada física, por fim, é o pulso, é o enviado à internet, é o sinal analógico, o sinal digital. Então, pessoal, é isso. O vídeo já ficou demasiadamente longo, ficou grande, mas esse assunto acaba sendo bastante importante. Deixei aqui isso aqui como resumo para vocês decorarem. Tentei fazer aqui também, caso vocês não tenham entendido, dá uma pausa e ler isso aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente pode tentar fazer mais questões aí, se houver demanda, vai mandando aí comentando, que a gente vai praticando mais. Pois esse assunto aqui acaba que é muito importante. Se você for pegar uma explicação completa, você vai ver que uma explicação detalhada ali, realmente valendo. Vocês vão ver que vai ser aulas e aulas e nosso objetivo é o quê? Com base em questão, poder dar uma estudada ali do que é cobrado, como é cobrado e assim fazer mais questões ainda. E à medida que for fazendo mais questões, vamos ver que o que falta, o que a gente pode implementar, o que está acertando e assim indo. No mais, pessoal, agradeço aí por quem ficou até aqui. Peço que compartilhe aí, comente, não esquece de dar um like. E tamo junto. Vamos rumo à aprovação. Forte abraço aí e é nóis.